Ares! Seja muito bem-vindo, meu bem! Eu sou a Gabriela Lopes, você está no Tenda Mística e hoje a gente vai ver se a sua pessoa, né, se essa pessoa que você carrega no seu coração, ela tem retorno para a sua vida? Será que há a possibilidade de uma volta? Né? Os nossos caminhos vão se encontrar mais uma vez, quem sabe? Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Peço desculpas pela minha voz, né, que a gripe me pegou. Mas essa leitura é para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou a sua Júpiter em Áries, tá bom? E a gente vai ver se essa pessoa que você carrega no seu coração e na sua mente, ela pode retornar para os seus caminhos. Deixa o seu like. Conta pra mim onde você tá, onde você mora. Eu tô aqui em Floripa, Santa Catarina, onde essa mensagem tá chegando. O Papa. Olha lá. Vamos entender esse Papa. O carro. Ai, ai. As leituras de Áries. Nossa, 3 arcanos maiores. Eu ia falar, as leituras de Áries são sempre fortes. Aí me bate 3 arcanos maiores. O Papa, o carro e a sacerdotisa. Vamos colocar mais algumas cartas aqui. Sempre forte, Áries. Caíram 2. O 7 de ouros e o 10 de copas. 9 de copas. 7 de ouros e 9 de copas. Mais uma, por favor. 4 de copas e o 6 de paus. Ok. Definição de jogo, precisa? Não, não precisa. Vamos dar um baralho cigano? O que o povo cigano deve falar? Opa! O caixão. A reconciliação, essa pessoa volta para minha vida, os nossos caminhos vão se encontrar. A âncora, mais uma, por favor, e o jardim. No fundo do deck, a gente vem com uma cegonha, só para confirmar que existe amor nesse relacionamento, nessa história, tá, meus amores? Perdão mesmo aqui o meu funga-funga. Bom, meu bem, Áries, a sua leitura é sempre forte, né? 3 arcanos maiores nessa mesa. Então, vamos falar desses 3 arcanos primeiro? Se os meus caminhos e os seus caminhos ainda vão se encontrar, né? Nós temos o Papa. O Papa, ele vai falando de uma maneira que a gente leva a nossa vida muito tradicional. Então, a gente pode estar falando com pessoas de mundos opostos. Ou que o conservadorismo, as tradições, uma pessoa muito tradicional, alguém muito cavalheiro, ou muito... Se for homem é muito cavalheiro, se for mulher é uma mulher muito conservadora, ou uma mulher que já tem a vida dela, as condições dela, porque o Papa fala de uma condição de vida já estruturada, alguma coisa já existe, né? Então, de uma maneira geral, numa leitura coletiva, a gente pode estar falando com pessoas onde... a minha vida, ela é diferente da sua, né? Eu tenho uma maneira de viver, eu tenho uma vida já construída e você tem a sua, né? E pode ter algumas coisas que distanciam a gente. Condição financeira, condição cultural, distanciamento geográfico, maneira de conduzir a vida, conduta moral, crenças limitantes, valores limitantes, né? Educação, machismo, feminismo, um monte de ismo, enfim, coisas que fazem com que a gente leve a nossa vida de uma maneira que nem sempre é aquela que essa pessoa gostaria. Então existe uma diferença de sociedade, né? O Papa, ele é elitista, é uma carta que fala de elite, então é o alto clero. Nós temos aqui algo relacionado a classes, sejam sociais, seja de intelecto, ou seja de aparência, tá, meu amor? Esse carro com essa sacerdotisa fala de uma paixão avassaladora, né? Nós temos, o que a gente tem na mesa? A gente tem touro, câncer... Nós temos câncer duplamente, peixes e leão, tá? Mas, assim, falando desse cargo e dessa sacerdotisa, a gente tem uma paixão proibida, a gente tem uma paixão em segredo, ou se não é em segredo nem é proibida, porque a sacerdotisa fala do que está no oculto, é algo que não veio ao público. Então, pode ser um caso indefinido. Às vezes não é escondido, às vezes não é segredo, mas também não é às claras. Né? Não necessariamente vive um triângulo, mas assim, eu fico com essa pessoa às vezes, a nossa paixão é avassaladora, o carro fala de muita paixão, de muita química, então, estando junto, meu Deus, é avassalador, mas,
tem um quê de mistério, tá? E a sacerdotisa fala sempre de esperar o melhor momento. A sacerdotisa nunca fala pra gente assim, é agora. Ela fala, aguarde, aguarde. Então, assim, quando a gente pergunta se essa mesa tem possibilidade de reconciliação, tem todas. Todas. Porque o Papa fala de unir mundos. Vamos unir nossos mundos, o meu e o seu? Vamos oficializar essas alianças? Vamos unir a minha mão com a sua? É ele que oficializa. Agora, a sacerdotisa é uma eterna espera, nunca é o momento ideal. A sacerdotisa, ela estuda as coisas em silêncio. Então, a gente pode estar falando de uma pessoa que observa muito, que se resguarda muito, que não toma nenhum tipo de atitude e espera e aguarda, e fica aguardando. Aí fica um aguardando aqui, fica outro aguardando ali. Aí o negócio, né? Então, gente, tem todo tipo de gente, né, Ares? Tem aquelas pessoas que dá o tapa e esconde a mão, que é isso? Aquela pessoa que não faz nenhum movimento, mas aguarda o seu, porque é mais cômodo para ela. Também tem as pessoas que já fizeram demais, né, gente? Hoje ela fica ali quietinha, esperando um movimento, porque na cabeça dela ela acredita que já não há mais nada para ela fazer, tá? Então, nós temos aqui na mesa, Ares, uma pessoa que aguarda o seu movimento. Deus me livre, Gabi, eu não vou fazer mais isso, já fiz demais isso, aquilo, que eu, né, eu já até imagino que tem comentário assim, a hora que eu lançar o vídeo, tá tudo bem, mas a gente tá perguntando se há caminhos pra voltar a essa pessoa a trilhar o mesmo caminho que o seu. Lógico que há. O carro com o Papa, com certeza, todos os caminhos, a cabala, né, a cabala divina. O destino, se quiser unir vocês, ele une, e o destino quer. Mas a sacerdotisa vem falando assim, não é pra agora, não é pra agora. E tem situações que precisam ser trabalhadas. Aí vamos falar um pouquinho de realidade? Vamos falar um pouquinho de realidade. Existe uma idealização nessa mesa. Essa pessoa sonha com você todas as noites, todos os dias, para não dizer 24 horas, tá, Ares? Então, 9 de copas é um cãozinho dormindo no conforto da sua casa, né, na sua segurança, né, de quem lhe cuida. Então, assim, 9 de copas é o nosso castelo de cartas, é o nosso castelo de areias. 9 de copas é o que a gente sonha para nós. Essa pessoa protege os sonhos dela, né? Então, às vezes ela fica pensando, nossa, eu tenho que parar com isso, 7 ouros. Não, eu tenho que parar com isso, tenho que me afastar, tenho que cuidar da minha vida. A sacerdotisa, a lua, duplamente câncer na mesa, tá? A lua e o carro. Então, essa pessoa pensa isso, eu vou me esconder, eu vou ficar aqui quietinha, eu vou ter que parar de pensar nessa pessoa. Essa pessoa quer parar de pensar em você um pouco. Mas, ao mesmo tempo, esse sonho de viver essa história com você é tão bonito que ela ora protege esse sonho dele não se desmanchar e ela não começar a acreditar que está se iludindo e que isso é um castelo de areia. Ora, ela se protege desse sonho, porque esse sonho pode ser que esteja sufocando ela. E aí ela precisa dar essa esfriada e essa afastada. Então, é um jogo emocional dentro da cabeça dela, de alimentar um sonho para que ele não se desmorone e ao mesmo tempo se proteger desse sonho e dar algumas pausas com esse 7 de ouros, tá? Nós temos um 4 de copas e o 6 de paus. Meus amores, muito realista, aqui as pessoas não querem ceder. 6 de paus é a vitória, uma guerra, um coliseu, né? E algum dos lados tem que vencer. Então, o 6 de paus fala de uma rixa, fala de um ringue, fala de uma luta e fala de um reconhecimento do outro. É você sair vitorioso de uma batalha onde o outro reconhece o seu valor, onde o outro reconhece a sua tentativa, onde o outro reconhece o amor que você carrega no peito por ele ou por ela, né? E aqui vem uma pessoa insatisfeita, por quê? Porque o outro não está reconhecendo o meu valor. Essa mesa tem muito mesa de quem não assume relacionamento, fica escondido, tá? E tem alguém que está esperando um movimento, Áries, de você ou, né, enfim... a relação em si tomar um próximo passo. Que passo? Ser assumida, né? Ou você assumir o sentimento que tem por essa pessoa, a importância que ela tem na sua vida, ou que você tem na vida dela, coisas desse tipo, né? A carta Energia de Touro, aqui que abre a mesa, fala muito de uma pessoa dura na queda, né? Um pouco assim engessada, difícil de ceder. Então, gente, assim, ó, muito sincero, essa leitura tem tudo para que os caminhos se encontrem e haja, sim, um
uma reconciliação. Mas uma leitura sincera vem falando que a maior tendência é que, apesar de ter tudo para que os caminhos voltem a se encontrar, nós temos uma pessoa que prefere ficar com a sua copa vazia, que é o 4 de copas, prefere ficar insatisfeito. 4 de copas fala um pouquinho de orgulho, um pouquinho de teimosia, de infantilidade. Eu prefiro lidar com a minha insatisfação e ficar reclamando ou ficar aqui insatisfeito com a minha realidade do que reconhecer alguma coisa, né? Então, quem é que tá com essa dificuldade? É você ou é essa pessoa? Porque o problema dessa relação é esse. Gabi, por que os nossos caminhos talvez não se encontrem? Porque precisa de um reconhecimento de alguém. Alguém precisa ceder, alguém precisa parar de lutar, né? Às vezes não é quem tem razão, né? Você quer ganhar a briga, você quer ter razão, você quer ser feliz. Tem essa frase, não tem? Não é sobre ter razão, não é sobre ganhar uma batalha, mas é sobre ser feliz. Aqui o que eu tenho? Aqui tem um ego ganhando. O 6 de paus com 4 de copas fala de uma pessoa saindo vitoriosa. Esse saindo vitoriosa, o Papa com 6 de paus, são duas cartas, que é touro e leão, né? São duas cartas de reconhecimento público. O Papa é uma figura pública, né? O Hierofante é uma figura pública, de responsabilidade, de notoriedade. Então, é uma pessoa que no seu nicho é conhecido. Existe uma vaidade, né? O Papa é vaidoso. Não é o Papa, é a carta do Hierofante. Então, existe uma vaidade de eu ser quem eu sou no mundo que eu sou. Eu vou deixar de ser um hierofante, um sacerdote, para ser um Zé Ninguém? Ou para ser um companheiro, uma companheira? Não, porque aqui eu sou um hierofante. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, essa pessoa é uma pessoa importante no mundo dela. E aí, o 6 de paus vem falando dessa vitória dela, a vitória de leão, a vitória do reconhecimento público, a vitória da vaidade. E como é que ela fica? 4 de copas, meu amor. Ela fica feliz? Não, ela fica com o sentimento dela vazio, a vida dela é insatisfatória. Ela não tá feliz com isso, mas ela se esconde, né? Ou você se esconde, tem que ver qual é a energia, se tem espelhamento ou se vocês dois estão vibrando muito parecido. Mas assim, a leitura, vão conversando assim, real, né? Tete a tete ali, na sinceridade, essa leitura vem falando que tem tudo para os caminhos se encontrarem. Se eu não quiser ter razão, se eu abandonar um posto, se eu abandonar as minhas convicções, né? O Papa não acorda um belo dia olhando pro céu e falando, nossa, hoje eu acordei com um conceito de Deus diferente. Eu sempre falo isso. Hoje Deus pra mim é outra coisa. Não. As convicções dele são convicções que elas não mudam. Então pode passar 50 anos, pode passar 100 anos. Continuaremos pensando da mesma maneira, agindo de uma mesma maneira. Então, assim, tem alguém nessa mesa que é muito difícil de mudar, entendeu? Mudar aquilo que se é, aquilo que se pensa. E por não mudar, permanece-se insatisfeito na vida que se tem, entendeu? O que o baralho cigano vem falando? Vem falando para Áries que é assim, ó. Nós temos no meio do jogo a âncora. O que é a âncora, Gabi? A âncora numa mesa real, a gente veio falando de vida profissional, carreira, né? Onde nós ancoramos os nossos valores no mundo, né? Aqui viemos. Então, a nossa âncora tem muitos significados. Mas, assim, a característica geral dela é profissional. Então, quando a gente pergunta se existe reconciliação, os caminhos vão se encontrar novamente, o baralho cigano já vem com um caixão, creu, né? Dando uma negativa. Por quê? O jardim, um encontro a dois, só que o jardim não é só isso. O jardim também fala de locais públicos. A minha vida profissional, ou a minha vida como um todo, como eu conduzo a minha vida, onde eu estou sedimentado e ancorado, o meu mundo, traz uma carreira pública, traz uma notoriedade. Eu sou alguém conhecido, eu sou uma pessoa que eu sou, sabe, ou eu sou playboy, ou eu não sou nada disso, eu sou um professor, por exemplo, nada de playboy, mas eu tenho renome na minha área, na minha vida, né? E a parte profissional, a parte financeira, a parte que me traz chão de ser quem eu sou, já está muito bem sedimentada. Eu sou isso, doa quem doer, goste você ou não. Eu sou o que eu sou. Eu, Áries, tá? Ou essa pessoa. E isso não muda.
Pode ser um de vocês dois, porque a leitura não é sobre a sua pessoa, é se os caminhos de vocês vão se encontrar novamente. Então tem alguém que, sim, tá feito. Eu sou isso, tudo bom? Né? Não vou mudar o meu mundo tá feito. E aí, pelas coisas estarem sedimentadas, decisões feitas, aqui pode ter alguém que bateu o martelo e falou acabou. E essa pessoa não vai voltar atrás. Ou essa pessoa faz planos para a vida dela e aí é daquele jeito, ponto final, acabou. Existe uma teimosia, uma intransigência, um engessamento, né, de certezas e convicções. E aí o baralho cigano em 3 cartas define tudo. Tem uma decisão ancorada. Orgulho. E aí vem a carta do caixão falando, fica difícil. A carta do caixão finaliza coisas, sim, mas a carta do caixão fala que precisaria mudar, transformar, deixar de ser como era no passado. Para isso, unir os caminhos de novo, alguém precisa morrer para renascer. O que significa isso, Gabi? Deixar de ser quem era. Então, assim, não são pequenas mudanças. Teria que ter uma mudança muito grande de hábito, uma mudança, a carta do caixão, muito grande de vida nesse jardim, uma mudança muito grande de rotina, lugares onde vai, coisas que faz, para que pudesse retornar para o caminho de vocês. Tá bom, meus amores? O que eu vou colocar aqui de final? Vamos botar aqui um tarozinho do Osho, para trazer uma mensagenzinha no final para vocês. Questionamento e a consciência. Perfeito. Olha só a humildade de Raquel. Raquel? Não me lembro mais. Lavando os pés de Cristo. E aí a carta do questionamento. Os caminhos se unem? Bem provável que desse jeito é bem difícil. Agora, não se une, mas não segue em paz, né? Não segue em paz por quê? Porque fica o questionamento. Fica se questionando se eu deveria ter um gesto de humildade, se eu deveria ter que retroceder na minha decisão, se eu teria uma tomada de consciência, de reconhecer. Quando Raquel, eu vou dizer que é Raquel, para não falar besteira, se eu estiver falando besteira, alguém me corrige nos comentários. Lava os pés de Cristo, ela está reconhecendo a importância dele e o dia que ele teve a entrega dele com aquelas pessoas e a maneira dela de expressar toda a gratidão, afeto, carinho, né? Então é um reconhecimento, é uma consciência de que ele também tem fraquezas, que ele também precisa ser cuidado, né? E ela demonstrar da maneira dela, na humildade dela, lavar os pés. E aí depois ele lava os pés, enfim, né? Tomada de consciência que os gestos, eles não tem que ser por reverência, mas por afeto. Então, assim, gente, quando Cristo tira ela daquela situação de lavar os pés e fala, não, eu vou lavar os seus pés, essa mesa tem uma questão de reverência, tem uma questão de alguém é importante, ou alguém se comporta de uma maneira que eu sou grande, e talvez alguém se sinta pequeno, né? Então, precisa esse questionamento não se encontra os caminhos, cada um fica no seu canto, e no seu canto, alguém fica pensando, poxa, e se eu tivesse sido mais humilde? E se eu tivesse, talvez, reconhecido alguma coisa? E se eu tivesse ido até ele, ido até ela, sabe, ter um gesto mais cortês? Se eu não tivesse sido tão... Tá entendendo? Se eu tivesse reconhecido o valor do outro, né? Se eu não tivesse nesse ringue de batalha de quem é mais vaidoso, de quem é mais importante, tem aparências nessa mesa, né? E simplesmente tivesse me despido num ato de humildade e alcançasse o outro, né? Então, assim, é um Cristo lavando os pés de uma pessoa qualquer, vamos dizer assim, né? Então, falta um pouquinho de humildade nessa mesa, tá, gente? Aí é o caminho para ter um encontro novamente de vocês. Enquanto isso, há somente o questionamento. E se fosse assim? E se fosse assado? Quem errou? Quem não errou? Isso foi assim? Isso não foi assim? Entendeu? É isso, Áries, que eu tenho pra falar pra vocês. Espero que tenha contribuído de alguma maneira na sua realidade, que tenha feito sentido. Se fez, conta pra mim, coloca nos comentários. Sou eu que leio tudo, sou eu que põe o coraçãozinho. E para as consultas particulares, o meu contato fica na descrição do vídeo. Mais uma vez, peço desculpas pela minha voz, porque hoje mesmo tá difícil. A gripe chegou frio, né? Mas seguimos aí, em breve eu tô com a voz de novo direitinho, tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.